Números capítulo 33, e o versículo 18, diz assim: saíram de Hazerote e acamparam em Ritma. Vamos estudar hoje a 15ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. A descrição detalhada desta estação se encontra tanto no livro de Números, como também no livro de Deuteronômio. É interessante você notar que essa é a única das 42 estações que é repetida na Bíblia, isto é, tanto em Números como em Deuteronômio. É muito importante você comparar essas duas leituras, porque você vai notar alguns detalhes diferentes de uma leitura para outra. E essas diferenças não tem como objetivo contrastar, mas sim complementar. A parte dessa estação que se encontra no livro de Números vai desde o capítulo 12, versículo 16, até o capítulo 14, versículo 39. E volta a ser contada em Deuteronômio, capítulo 1, desde o versículo 19 até o versículo 40. Vamos primeiro ler Números, capítulo 12, versículos 16. Depois, na medida que formos prosseguindo, estudando, nós vamos lendo juntos os demais textos que compõem essa estação. Aqui em Números capítulo 12, versículo 16, e o capítulo 13, versículos 1 a 3, nos diz assim: porém, depois o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Aqui nós temos aquele episódio onde o Senhor ordena que Moisés envie 12 espias. Isso é muito significativo, porque agora nós vamos estudar o significado dos nomes desses espias, porque o significado desses nomes fornecem para nós uma visão clara de toda a situação espiritual que envolve esse episódio. Precisamos entender porque o Espírito Santo quis nos dar os nomes desses espias, porque foi Ele quem os escolheu. Quando você investiga os nomes desses 12 espias no original hebraico, atentando para a raiz de cada palavra, segundo o original hebraico, você vai entender pela sabedoria do Espírito Santo a razão espiritual que envolve essa situação. Alguns desses nomes foi estudado por alguns estudiosos e há certos significados que eles dão, mas que precisaria ser investigado mais profundamente, conhecer a raiz de cada palavra. Porque nesses nomes, seguramente Deus quer nos dar algumas lições. Porque quando estudamos esses nomes, vemos que o que nos impede de exercer a fé. Aqui nós vamos compreender a questão da incredulidade. Essas coisas são tão sérias. Por que muitas vezes nós não temos avançado na vida cristã? Então veja, nós vamos estudar cada um desses nomes. Se você estudar Números, capítulo 13, e os versículos 4 a 15, você vai ter uma visão muito clara e exata desses nomes. Mas é necessário estudá-los. Não somente pegar alguns livros que mostram mais superficialmente o significado, mas tentar ir até a raiz. E aí você vai descobrir o significado desses nomes. Então vamos lá. Da tribo de Ruben, o espia era Samua. O significado de Samua é fama. Da tribo de Simeão, Safate. Safate significa crítica. Da tribo de Judá, Caleb. Caleb significa impetuoso. Da tribo de Issacar, Gigeal, significa vingança. Da tribo de Efraim, Josué, que significa salvação. Da tribo de Benjamim, Pauti, significa renúncia. Da tribo de Zebulon, Gadiel, significa fortuna. Da tribo de Manassés, Gadi, que significa afortunado. Da tribo de Dan, Aimiel, que significa povo forte. Da tribo de Asser,
Setur, que significa escondido. Da tribo de Naftali, Naibi, que significa covardia. Da tribo de Gade, Jeuel, que significa orgulho. E a Bíblia diz, no versículo 17 do capítulo 13, também 18, seguindo, até o 25, enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes, subi ao Neguebe, e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo, e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Remate. E subiram pelo Neguebe, e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar no Egito. Versículo 23 diz: depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chama Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Temos que saber que eles estiveram em Ritma, a princípio 40 dias. Agora, irmãos e irmãs, Hebron antigamente se chamava Kiriat Arba. Quando Caleb a conquistou, mudou o nome para Hebron, que significa comunhão. Um outro detalhe, no versículo 23, diz que depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide. Esse Escol quer dizer cacho. Nós sabemos que essa terra representa Cristo. Aqui está o enfoque, a nossa vida em Cristo. Uvas representam a vida de Cristo e o gozo da salvação. Romãs representam aspectos de Cristo em relação à fertilidade. É uma fruta de muitas sementes. Figos representam o desfrute de Cristo, porque as uvas são o desfrute do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E os figos falam do desfrute de Cristo em nós, aquilo que Ele encontra em nós. Versículos 26 e 27 diz assim: caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto, de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Eles constataram a fidelidade, a verdade da palavra de Deus. Mas, amados irmãos e irmãs, é importante você prosseguir lendo, porque à medida que você for lendo, você vai ver justamente isso. Eles constataram que Deus é fiel. Eles constataram que a palavra de Deus é verdadeira, mas eles não permaneceram nela. Não é isso que escreve o escritor da Epístola aos Hebreus? Veja o que ele disse: onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Está em Hebreus capítulo 3, versículos 9 e 10. Provaram as obras de Deus por 40 anos, experimentaram que Deus é fiel, que aquilo que Ele promete é verdadeiro. Quando eles olharam a terra, viram que a terra era realmente boa, conforme a palavra do Senhor. Você pode imaginar isso? Enquanto Deus é fiel, eles eram infiéis, eles eram incrédulos. Note o versículo 28. Quando eles disseram: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Agora veja que, na tônica das palavras deles, há um ar de insegurança, há um ar de incredulidade, há um ar de medo. Vamos lembrar o nome de 10 desses espias, com exceção de Josué e Caleb. Nós sabemos que um
significava fama, crítica, vingança, renúncia, fortuna, afortunado, povo poderoso, forte, né? Escondido, que mais? Covardia, orgulho. São esses espias aí. Cada um deles carregava em si a tônica dessas palavras, que eram adjetivos, que descreviam a própria vida deles. Vamos ler que nós vamos entender isso. Porque esse episódio revela-nos o quanto esse povo não conhecia Deus, o quanto eles estavam distante de Deus. Vejamos os versículos 31 a 33. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo. Quem são esses homens? Esses aqui que nós acabamos de ver. A fama, a crítica, a vingança, a renúncia, a fortuna, afortunado, povo forte, escondido, covardia, orgulho. Esses. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado. Eles começaram a falar mal da terra, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. Eles eram descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Veja que o povo foi tomado por um complexo de inferioridade, de mediocridade. Isto é, sentir-se inferior ao maligno. Sentir que Deus não poderia cumprir neles a sua vontade. Eles sentiram que não podiam avançar nos caminhos de Deus. Um espírito de incredulidade e pessimismo envolveu toda a congregação. Veja que em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: quando porém aos covardes, aos incrédulos, a parte que lhes cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso é muito sério. Quando você lê os versículos 1 a 4 do capítulo 14, eles disseram assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz esta terra para que caiamos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Oh, irmãos e irmãs, isso é tão sério, isso é tão grave. Nós precisamos nos dar conta disso, da gravidade, da seriedade, da incredulidade, da falta de fé, do medo, da covardia que muitos têm tido em relação à vida cristã. Será que você, que estuda a palavra de Deus, você pode se lembrar de cada uma dessas estações, onde este povo tem desprezado, menosprezado Deus, seus caminhos, sua vontade, onde este povo buscava viver uma vida com Deus unicamente utilitária. Deus só servia para eles se Deus vivesse de acordo com o desejo do coração deles. Este povo não conhecia Deus, este povo não conhecia os caminhos misteriosos de Deus. Este é um povo movido pela infidelidade, pela incredulidade, um povo obstinado que nunca aprendia as verdades de Deus pelos seus caminhos misteriosos. Amados irmãos e irmãs, isso tem que falar profundamente alto ao nosso coração, porque nós também somos assim, somos tendenciosos à obstinação, a viver um evangelho medíocre, a viver uma vida relacional com Deus, mas tendo sempre como foco nossos desejos, nossa vontade. Sempre estamos prontos a desconfiar de Deus. Não somos perseverantes quanto à verdade de Deus, quanto ao caráter da sua palavra. Nós não temos vivido corretamente, adequadamente como Deus quer, porque queremos viver um evangelho para nós, não queremos viver o evangelho para a glória de Deus. Isso é muito evidente na vida de muitos cristãos hoje, onde a vida cristã tem se tornado para eles uma obsessão, onde eles não procuram viver uma realidade vívida com a palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo.
Aqui nós temos um retrato fiel da condição espiritual dos nossos dias, onde se nota a covardia de muitos cristãos que não têm coragem de sustentar o testemunho de Cristo Jesus, o testemunho de Deus. Veja que quando nós havíamos estudado tanto a estação de Kibroth Hataavar, onde Deus havia ordenado a marcha, onde Deus havia introduzido as 2 trombetas de prata, aquelas 2 trombetas prefiguravam o evangelho da redenção, o evangelho da cruz, a palavra de Deus, a palavra que é viva, eficaz, cortante como espada de 2 gumes. Esta palavra que Deus tem dado a nós é uma palavra viva, porque eram 2 trombetas de prata, porque falava da redenção, e a redenção fala da morte, e da ressurreição, e da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas 2 trombetas eram para a santa convocação. À medida que a nuvem se movia, aquelas trombetas tocavam. O mover da nuvem e as 2 trombetas tinham que estar em sintonia. Assim também nós carecemos de estar em sintonia com o mover de Deus e com a palavra de Deus. Não podemos ficar buscando movimentos, entretenimentos. Quantas ondas têm surgido nesse tempo para poder envolver o povo de Deus? Quantos de nós temos vivido a vida cristã assim, correndo de um lado para o outro, buscando aqui, ali e acolá, e não encontramos nada? Temos vivido uma euforia superficial e emocional, não temos vivido uma vida cristã profunda, de experiência profunda, de realidade espiritual. Isto é mediocridade, isto é incredulidade, isso é apostasia. Deus não agrada disso. Só está nos chamando para viver uma vida profunda nele, não uma vida de covardia, onde nós sentimos medo do inimigo. Precisamos crer que Satanás existe, que seu império de trevas existe, que os demônios existem. Nós cremos em tudo isso, mas cremos que há um Deus soberano, e esse Deus não é apenas um Deus religioso, esse Deus é um Deus relacional. Ele se colocou na condição de pai e nos adotou como filhos. Mediante o sangue da cruz, ele fez uma aliança conosco. Nós somos filhos por adoção. Mas esse fato de sermos filhos por adoção tem um testemunho de uma vontade eterna, porque ele desejou, na eternidade passada, ter uma grande família constituída de muitos filhos, os quais somos nós, salvos em Cristo Jesus. E nós precisamos ver isso. E Deus é soberano e poderoso, ele tem seus caminhos. Ele tem nos envolvidos em muitas situações onde nosso coração é exposto. Esse coração que é desesperadamente corrupto, como escreveu Jeremias no capítulo 17, versículo 9. Mas entenda uma coisa, esse coração é suscetível ao fracasso, à queda, mas não tire os olhos dele. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Que os nossos olhos estejam colocados nele. Que nós estejamos focados nele. Que nós não viemos tirar os olhos dele. Porque quando tiramos os olhos dele, somos consumidos pela dúvida, pela incredulidade, pela covardia, pela fraqueza, pelo medo. Nós necessitamos ser ajudados pelo Espírito Santo a viver uma vida correta, a viver uma vida adequada, a viver uma vida segundo o padrão do Evangelho de Cristo. Meu irmão e irmã, essa é a palavra do Senhor. Creio que Deus prosseguirá nos falando sobre isso. E que eu e você sejamos ajudados pelo Espírito Santo. Que essas experiências sirvam de lição para nós, para que o Senhor venha nos corrigir, que nós venhamos ser aprumados pelo Senhor a andar adequadamente a vida cristã. Que Deus te abençoe.
bem, amados irmãos, irmãs? Nós vamos prosseguir estudando sobre esta jornada, essa 15ª jornada em Ritma. Na primeira parte nós estudamos o capítulo 13 e vimos a missão dos espias. Nós podemos ver que este é um assunto tão rico, tão interessante, porque quando nós estudamos o significado dos nomes daqueles espias, nós temos uma visão clara do significado de tudo isso para nós. Vejo que aqui o nosso bendito Pai Celeste está pelo seu Espírito Santo nos levando a ter uma revelação muito clara da nossa própria situação. Você se lembra que cada um daqueles nomes possui um significado, e esse significado está intimamente relacionado a essa situação como um todo. Gostaria de repetir mais uma vez o nome de cada um desses espias e também de quais tribos eles eram. Da tribo de Ruben, nós temos Samua, que significa fama. De Simeão, Safate, que significa crítica. De Judá, temos Calebe, que significa impetuoso. De Issacar, nós temos Gigeal, que significa vingança. De Efraim, temos Josué, que significa salvação. Da tribo de Benjamim, temos Palti. O significado de Palti é renúncia. Da tribo de Zebulon, nós temos Gadiel, que significa fortuna. De Manassés, temos Gadi, e o seu significado é afortunado. Da tribo de Dan, temos Aimiel. O significado desse nome é povo forte. De Asser, temos Setur, que significa escondido. De Naftali, temos Naribi, que significa covardia. E de Gade, nós temos Jeuel, que significa orgulho. Meus amados, é muito importante nós conhecermos esses nomes, conhecer esses significados, porque aqui nosso bendito Pai está nos levando a compreender uma situação muito séria. Como eu disse no início do estudo desta estação, esta, dentre as 42, é a única que o Senhor repete. A primeira vez nós vemos que em Números capítulo 12, versículo 16, até o capítulo 14, versículo 39, é a primeira parte que nós já estudamos. Agora, nós precisamos conhecer a outra parte, que complementa esta primeira parte de Números, que está em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 19 a 40. E aqui nós somos levados a entender alguns pontos bem peculiares desses espias. Do significado desses nomes nós podemos entender melhor aqui. Lendo esses textos agora de Deuteronômio, capítulo 1, versículos 19 a 34, nós vamos perceber como este povo demonstrou um caráter de incredulidade, de hipocrisia, de falsidade, de covardia, de infidelidade para com Deus. Gostaria de ler esses textos para você. Versículo 19 de Deuteronômio, capítulo 1 diz: Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tende chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía. Veja a palavra do Senhor. Aqui o Senhor está ordenando eles para possuir. Eles não precisavam temer. Eles tinham que crer na palavra de Deus. A incredulidade significa você dizer que Deus, Ele não é capaz de cumprir aquilo que Ele fala, que Ele é infiel quanto à sua palavra. Isso significa a incredulidade. Então Deus diz: sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. Veja, o Senhor encoraja, fortalece eles. Não te assustes, não temas. Então, versículo 22, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir.
Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor, nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas. Até os céus também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus, nele vos levou. Veja bem, nele eles foram levados em Deus. Que coisa linda! Como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isto crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite, no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Josué, filho de Jefoné, e Calebe. Aqui nós vemos a reação divina à incredulidade deste povo. Aqui nós vemos Deus reprovando esta geração. Aqui nós vemos Deus dizendo que este povo não mais iria entrar na terra, não iriam mais possuí-la. Somente uma nova geração que iria ser gerada nesse deserto, que iriam possuir a terra. Eles estavam bem no início dessa peregrinação de 40 anos. E aqui o Senhor está reprovando eles. Os anos que estavam por vir seria o tempo que eles iriam gerar uma nova geração para poder possuir a terra. Irmãos e irmãs, isto é muito sério. Isto é um ponto seríssimo na nossa vida cristã. Como nós precisamos ser cuidadosos, como nós precisamos ser diligentes. Nós cremos firmemente que os nossos dias são dias que beiram o fim desta era. E o Senhor, Ele está requerendo de nós uma posição firme, uma posição clara, uma posição que verdadeiramente venha corresponder com o chamamento que Ele tem colocado para nós como igreja. Nós não podemos falhar. Nós não podemos errar. Nós não podemos voltar os nossos corações para o mundo. Nós não podemos permitir que o mundo venha roubar de nós o melhor de Deus. Nós não podemos agir levianamente, irresponsavelmente, concernente o chamado do Senhor. Aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que Ele tem reivindicado dele mesmo em nós. Isso é tão sério. Você precisa se dar conta disso. Quando você estuda a palavra de Deus, você vê que o Senhor, Ele está buscando um povo para si. Um povo que sustente o testemunho da vitória de Cristo. Um povo que verdadeiramente corresponda ao caráter desse evangelho. Um povo que verdadeiramente proclame este evangelho. E a proclamação deste evangelho indica que quando nós estamos proclamando o evangelho da cruz, nós estamos proclamando a vitória de Cristo sobre todas as forças do mal, sobre todas as forças das trevas. Não importa a posição que Satanás ocupe como príncipe deste mundo, nós temos que saber que aquele que é Rei dos Reis é Cristo Jesus, e Ele o venceu lá na cruz do Calvário. E nós temos que pregar este evangelho. Este é o evangelho do reino, é o evangelho da vitória contra Satanás, da vitória contra o pecado,
da vitória contra o mundo, da vitória contra o Hades. E nós fomos chamados para proclamar este evangelho. Nós não podemos parar agora. Nós não podemos olhar para trás agora. Nós temos que avançar. O chamado do Senhor é que nós venhamos avançar. Nós temos que prosseguir. Vivemos um tempo muito importante no que diz respeito à vida da igreja, no que concerne à edificação da igreja. E o alvo de Satanás é mudar o nosso foco. O alvo de Satanás é nos distrair. O alvo de Satanás é nos atrair com todo tipo de sedução, mentira e engano. Engano que se disfarça de religiosidade, de espiritualidade, de coisas cristãs, que na verdade não tem nada de cristãs. Que o Senhor guarde o nosso coração nele. Este povo não entendeu a palavra de Deus. O Senhor ordenou para eles possuir a terra. Esta era a ordem do Senhor. Não importava quantos gigantes haviam ali. Não importava quantas cidades fortificadas estavam ali. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. A sua palavra não voltará vazia. O chamado de Deus hoje para nós como igreja é que nós andemos em conformidade à sua palavra. Nós não podemos andar em conformidade a sonhos, a visões que alguém julgue ter. Mesmo que alguém diz que tenha recebido algo do Senhor, se aquilo que recebemos do Senhor não tem o fundamento, não está fundamentado na palavra, é mentira, é engano, é sofismas. Precisamos ter um coração completamente tomado pela palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, vivemos um tempo muito importante. E este quadro aqui em Ritma serve para nós de profunda lição. Nós não podemos retardar o propósito de Deus. Nós não podemos atrapalhar o plano de Deus. Nós fomos chamados para poder cooperar com Deus no alcance, no cumprimento do seu supremo propósito. Você pode imaginar o privilégio que é isso. Você se dá conta da riqueza, da beleza, da magnitude do que isso significa. Você e eu, que um dia éramos escravos do pecado, éramos escravos das obras da carne, das obras infrutíferas das trevas. E hoje, nós fazemos parte do governo de Deus na terra. E Deus está aqui para que através de nós Ele alcance o seu reino. Ele quis, Ele desejou, segundo o beneplácito da sua vontade que Ele propusera em si mesmo. Ele quis que eu e você fizéssemos parte deste glorioso plano. Nós sabemos que o fim desta era é o reino. E este evangelho do reino, que está lá em Mateus 24:14, será pregado em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Nós sabemos que esse fim é após a grande tribulação, porque o início do reino se dará a partir da grande tribulação. E nós somos chamados para viver a última fase da obra de Deus. Você se dá conta disso? Você tem noção disso? Que eu e você estamos aqui para pregar o evangelho do reino. Sabemos que o evangelho é uma coisa muito ampla. O conteúdo do evangelho é muito rico. E um dos aspectos é este, o evangelho do reino, a mensagem do reino. E a mensagem do reino, em primeira instância, proclama a vitória de Cristo sobre todo o governo das trevas, sobre toda obra infrutífera do maligno. Quando o reino de Deus é pregado, Satanás não tem nenhum lucro. Quando o reino de Deus é pregado, Satanás é completamente exposto ao ridículo e à vergonha, porque o evangelho do reino expõe a derrota de Satanás sobre nossas próprias vidas, sobre este mundo, porque Satanás, ele está derrotado. Por um lado nós olhamos, parece que não está, mas está, porque o Senhor diz na sua palavra que ele foi derrotado lá na cruz do Calvário, ele foi exposto à vergonha e ao desprezo. Isso está lá em Colossenses 2,15. Colossenses 1,13 diz que nós fomos tirados de um império de trevas, nós fomos elevados, transportados para o reino de Cristo. Eu e você precisamos nos dar conta desta sublime verdade. Não podemos ignorá-la.
É isso que nosso querido e bendito Pai Celeste deseja de nós. Imagine com todo esse conteúdo, com toda esta riqueza, com toda esta maravilha, com toda esta beleza que compõe o Evangelho dado em graça a nós, voltar para trás, como este povo que não reconheceu o livramento de Deus no Egito, esse povo que não reconheceu as provisões de Deus no deserto, esse povo que não reconheceu todos os milagres, onde Deus estava manifestando a si mesmo, mas eles queriam só os milagres, eles não queriam a Deus. Agora nós vemos por quê que eles não queriam a Deus. Olhe para esses nomes, você vai ver que esses nomes revelam justamente o caráter de uma sociedade caída, de uma sociedade degradada, de uma sociedade que está em decadência. Veja, fama, esses são os significados desses nomes, dos nomes dos espias, fama. Não é isso que as pessoas buscam? Fama. Querem sempre ter proeminência, querem sempre ser reconhecidos, renomados. Irmãos, que Cristo cresça, que Ele seja visto, que o testemunho da sua vitória seja visto em nós e não o nosso nome. Nosso nome não significa nada. O que significa é o nome de Cristo. Se realmente nós estamos nele. Olha o outro significado, crítica. Quantas pessoas são possuídas pelo espírito da crítica? Pessoas negativas. Pessoas que sempre estão vendo um motivo para poder ridicularizar, para poder criticar, para poder desdenhar. Depois nós temos vingança, pessoas vingativas, pessoas amarguradas, pessoas que não perdoam. Depois, renúncia. Esse é o tipo de pessoa que sempre está disposta a desprezar, abandonar as coisas boas que recebe. Renúncia, nesse contexto aqui, ela tem um sentido negativo e não positivo. Pessoas que nunca estão dispostas a seguir até o fim, mas sempre procuram abrir mão das coisas boas. Imagine quantas coisas maravilhosas e boas Deus havia dado a este povo. Você pode imaginar isso? Quantas coisas preciosas Deus havia dado, mas eles abandonaram, eles rejeitaram. Depois nós vemos o que? Fortuna. Quantas pessoas só vivem a vida em função do dinheiro, são escravas do dinheiro, são escravas sempre pela compulsão de ter mais. Fortuna virou obsessão no coração dessas pessoas. Toda a vida cristã gira em torno da busca pelo poder, pelo ter. Depois, afortunado. Esse é um outro significado, que não tem também um sentido positivo aqui, mas sim negativo dentro desse contexto. Pessoas que se julgam melhores do que as outras. Pessoas que acham que elas estão acima das outras. Depois nós temos o quê? Um povo forte, que também não tem um sentido positivo, tem um sentido negativo. Assim como eram aquelas fortalezas que eles viram lá em Canaã. Pessoas que tinham uma visão megalomaníaca. Esta é a verdade essencial que explica o significado dessa frase, povo forte, megalomania. Depois nós temos um outro significado que é escondido. Isto é, pessoas que estão enterrando, estão escondendo os talentos, os valores espirituais que Deus tem depositado nas suas vidas. Pessoas que sempre procuram viver por detrás das outras. Pessoas que não estão dispostas a arriscar sua alma em função do Evangelho. Depois nós temos covardia. Imagine esse significado. Imagine dentro desse contexto que nós estamos estudando aqui em Ritma, em relação a esses espias, covardia. O povo de Deus não pode ter essa característica de covardia. Uma pessoa covarde é uma pessoa que você nunca pode confiar nela. Uma pessoa covarde é uma pessoa que você sabe que ela nunca vai até o fim. Uma pessoa covarde é uma pessoa que está sempre à disposição para negar o Senhor. Ela sempre nega porque ela é possuída por esse espírito de covardia. E por último, orgulho. Essa palavra por si já diz tudo. Esta é a palavra que revela o caráter da soberba, da autoconfiança, da autodependência. Orgulho. Meus irmãos e irmãs, aqui nós podemos ver todas essas características que compreendem
esta estação em Ritma, esses espias. Por isso este povo não pôde entrar no reino, que é uma figura ali pela terra de Canaã. A terra de Canaã é figura do reino. Perder o reino é uma coisa muito séria. Nós iremos estudar isso nos próximos assuntos. Espero que Deus te abençoe. Espero que o Senhor leve você pela palavra a entender a real importância de tudo isso. Ajude você a entender. Só o Senhor para poder te ajudar, abrir os seus olhos, levar você a ter uma vida cheia de cuidado em relação à vontade de Deus, à palavra de Deus. Que Ele te abençoe. Que Ele ganhe o teu coração. E que nessa tarde o Senhor alcance o propósito dEle na tua vida. Que Cristo tenha o nome dEle glorificado no teu coração, através desta palavra que está sendo ministrada a você. Que Ele te abençoe. Vamos prosseguir estudando acerca deste maravilhoso assunto que nosso bendito Pai Celeste tem nos dado a graça de poder estudar. Eu sei o quanto nós precisamos conhecer aquilo que Deus, por meio dessas estações, tem se dispensado a nós. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos conhecer a direção pela qual o Espírito Santo tem nos conduzido a conhecer, através dessas maravilhosas lições do deserto, a edificação de Deus em nossa própria vida. Nós estamos estudando aqui a 15ª estação, que é Ritma. Aqui foi onde Moisés escolheu 12 espias. E como já temos estudado o significado desses nomes, são importantes estudá-los, conhecer bem na raiz o significado desses nomes e aplicar isso à nossa própria vida cristã, porque nós vemos a natureza e o caráter daqueles que se acovardam no testemunho de Deus, no testemunho de Cristo, no testemunho da obra do Espírito Santo. Pessoas que se apresentam na obra de Deus, mas na verdade existe um disfarce de covardia, de engano, de incredulidade e de infidelidade. Na experiência de Josué e Caleb, vemos o caminho daqueles que são fiéis, daqueles que perseveram na palavra de Deus. Nós sabemos que aonde não há uma visão correta dos propósitos de Deus, há medo, há covardia, há incredulidade. O que nos intimida é a falta de uma visão clara acerca desse propósito. Por isso nós necessitamos conhecer o propósito eterno de Deus. E nós temos visto nos estudos passados que Deus reprovou aquela geração. E somente aquela geração que nasceu no deserto, com exceção de Josué e Caleb, somente uma nova geração pôde herdar a terra. Toda aquela velha geração que saiu do Egito teve que ser sepultada no deserto. Agora nós vemos que haviam 2 homens que tinham visão de Deus. Não apenas a visão do propósito de Deus, mas a visão do próprio Deus, de quem é Deus. A nação de Israel recusava-se a viver uma vida de profunda intimidade com Deus. E porque não escolheu este caminho, eles não puderam ter uma visão correta do propósito eterno de Deus. Deus enviou aqueles espias para provar o coração deles, para saber até que ponto eles estavam dispostos a seguir com Deus. O medo de enfrentar aqueles gigantes era consequência real de uma falta de visão de quem é Deus. Foi naquela situação que Deus escolheu os líderes para a próxima geração, homens que iriam conduzir o povo para dentro da terra. Amados irmãos e irmãs, nós vemos que houve uma reação divina e nós precisamos atentar para isso, porque Deus reagiu a esta incredulidade. Deus reagiu
a esta covardia. Em Números, capítulo 14, versículos 11 a 20. São os textos que nós iremos ler para que o Senhor nos introduza neste assunto. E venha mostrar para nós verdadeiramente o seu caminho, a sua vontade. E que assim nós venhamos crescer. O versículo 11 até o 20 de Números 14 diz: Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles, com pestilência o ferirei, e o deserdarei, farei de ti povo maior e mais forte do que este. Aqui o problema agora de Moisés era ele mesmo, era o seu próprio coração, diante dessa proposta de Deus. Respondeu Moisés ao Senhor: Os egípcios não somente ouvirão que, com a tua força, fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles. E vai diante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Meus queridos irmãos e irmãs, como necessitamos pedir perdão ao Senhor por nossos sentimentos, atitudes, palavras, pensamentos de incredulidade. Vejam que aqui agora o Senhor trata duramente com este povo. Moisés intercede, mas veja que na intercessão de Moisés, ele deixa algo muito claro. No versículo 18, ele diz: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Deus perdoa, mas ele trata, ele julga. Nós precisamos ver a seriedade deste assunto, porque isso nos remete para o Novo Testamento, onde nós encontramos o ensino acerca do reino. Deus perdoa, mas também ele pune. Deus perdoa, mas ele julga. Isto envolve a questão de salvação e reino dos céus. A salvação você recebe quando crer, mas o reino você recebe pelo seu viver, por desenvolver a salvação, por você viver de acordo com o caráter do chamamento, com o caráter da vocação celeste, você viver em conformidade com a vontade de Deus. Nós sabemos que o fim desta era que nós estamos vivendo é o reino. Cremos firmemente que nossos dias são os que beiram o fim desse tempo, dessa era. Estamos vivendo a última fase da obra de Deus. Além disso, nós precisamos ter consciência de que após esta era, a era da igreja, haverá a era do reino. Você, meu irmão e minha irmã, tem que saber isso, está na palavra de Deus. Veja que os olhos do Senhor estão voltados para o reino. A mensagem do Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, focava o reino. E nós vemos que essa mensagem, ela ganha caminho em nós, e ela vai crescendo, ganhando mais e mais nossas vidas. Porque veja bem, nós precisamos crer fortemente que o nosso querido Pai está desejoso para trazer, de acordo com a sua vontade eterna, o reino. O chamamento de Deus para a sua igreja é o reino. Assim como também o chamamento de Deus, quando tirou aquele povo do Egito, era levá-los à terra prometida. Eles tinham que fazer por merecer. Nós não fazemos nada por merecer a salvação. A salvação é um ato soberano de Deus. Agora, o reino é uma conquista. Quando um cristão
ganha visão sobre o lugar que o reino tem dentro do cerne da vontade de Deus, o quanto então ele passa a desejar que o reino venha logo. Por isso que na oração que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos, ele disse: venha a nós o teu reino. Nós precisamos desejar o reino de Deus, nós precisamos cooperar com o Senhor, nós precisamos apressar a chegada do reino. O versículo da Bíblia que é especialmente comovente ao nosso próprio coração é Mateus 24:14, que diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Algumas pessoas dizem que nós precisamos pregar o evangelho e Jesus só vai arrebatar a igreja depois que o evangelho for pregado. Isso é uma grande e terrível heresia, isto é, vilipendiar a palavra de Deus, porque o arrebatamento não é o fim. Você tem que entender, é apenas o início de um grande processo. Aqui podemos discernir a relação entre a pregação do evangelho, do reino, e a vinda do fim. Irmãos, irmãs, esse versículo, nós sabemos, é difícil de ser compreendido de maneira clara para algumas pessoas. Na verdade, no passado, esse versículo se tornou um problema na vida de muitos estudiosos da palavra de Deus. Eu não tenho nenhuma intenção de causar qualquer polêmica na interpretação desse texto, pois não importa como uma pessoa possa interpretar essa passagem, isso não trará uma opinião unânime entre o povo de Deus. Desejo simplesmente apresentar a luz daquilo que tenho recebido da parte do Senhor, a verdade quanto a esse versículo. Nós vemos aqui o fim do mundo, era, no grego, é assim que está no sentido literal. É uma frase que naturalmente aponta para o fim desta era. De acordo com uma interpretação rigorosa da profecia, essa frase refere-se à hora da provação, lá de Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que também é compreendida como constituído o curto período, como conhecido período da grande tribulação. Este é o fim da era, a qual irá concluir a era na qual todos nós hoje estamos vivendo. A nossa era é denominada de várias maneiras. Alguns a denominam como a era do Espírito, a era da igreja, a dispensação da graça, a dispensação do Evangelho. Esta era, a qual leva todos esses diferentes títulos, terminará com essa expressão, o fim, ou o fim, que se dará depois da grande tribulação. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos compreender claramente que a igreja é responsável por trabalhar com Deus para que o reino seja trazido na terra. Mateus 24:14 confirma isto. E ao entender que o reino de Deus só pode aparecer publicamente após o final desta era, a igreja do Senhor Jesus não pode fazer outra coisa a não ser estar interessada nesse tempo final. Pois embora o final dessa era não tenha nenhuma relação com a igreja em si, ela tem muito a ver com a obra da igreja, entende? Da obra da igreja. Você não pode inverter as coisas. Por essa razão, nosso querido Senhor Jesus nos diz em Mateus 24 que o evangelho do reino deve primeiro ser pregado. Então o reino dos céus virá. Aqui nosso Senhor profetiza com respeito a um maravilhoso fenômeno que deve acontecer ao aproximar-se o fim dessa era e chegada em breve do reino dos céus. Ele, além disso, estabelece a condição para o surgimento da conclusão desta era e a introdução da era do reino. Amados, a partir desse versículo em Mateus, vemos que para que esse tempo, este novo tempo, esta era, seja concluída, todos nós, como igreja, devemos dar testemunho do evangelho do reino de uma maneira surpreendente, extraordinária, de uma maneira viva. Alguns podem até chamá-la de uma maneira nova, porque muito daquilo que tem sido proclamado não tem nada a ver com o caráter do evangelho. Ao tempo do fim dessa era, Deus vai levantar verdadeiramente testemunhas que irão proclamar um evangelho vivo, verdadeiro, e este evangelho é o evangelho do reino. Muitas pessoas têm pregado a Bíblia apenas usando ela como livro, mas não têm tocado nela como palavra viva de Deus.
Necessitamos deste avivamento na nossa vida. Necessitamos profundamente deste avivamento em nós. Se você puder estudar, durante as últimas décadas, parece ter havido uma restauração gradual do ensinamento acerca dessa doutrina do reino. Mas, amados, o que é o reino de Deus? O que é o evangelho do reino dos céus? O que é que nós entendemos acerca do reino e a era quando Cristo e a igreja irão reinar? Na verdade, nós temos que ver esse assunto de uma maneira muito clara, porque ele é muito especial. Muitos tentam diferenciar entre o evangelho do reino e o evangelho da graça. Eu não vejo nenhuma necessidade de se fazer isso. Se há quem insista em distinguir o evangelho do reino e o evangelho da graça, podemos dizer que o evangelho da graça lida principalmente com a bênção, enquanto o evangelho do reino é especialmente dirigido contra a opressão demoníaca, as oposições satânicas, contra a obra de Deus. Nós temos visto hoje em dia que existem muitos ensinos acerca do reino, mas precisamos ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem a dizer. Quando você lê o versículo 28 de Mateus 12, ele diz assim, o Senhor Jesus: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Sem dúvida, amados irmãos e irmãs, nós temos que entender de uma vez por todas, o reino de Deus significa muitas coisas, mas o que o Senhor menciona para nós aqui nesse texto deve ser considerado como um dos pontos mais elevados acerca daquilo que significa o reino. O reino está em direta oposição às obras das trevas, às obras demoníacas. O Senhor Jesus declara que o reino é a expulsão de demônios. Isso quer dizer que pela energia, pelo poder do Espírito de Deus, se dá a expulsão dos demônios. Muitos têm dado ênfase ao reino, mas esquece que existe esse ponto preponderante, que a questão do reino significa que esse reino está em completa oposição às obras das trevas, às obras do Hades. A igreja em sua posição, obra, pensamento e falar tem geralmente esquecido que Satanás é um inimigo perverso. Nós precisamos saber disso. Deus escolheu a igreja para resistir a Satanás e para introduzir o seu reino. Portanto, amados irmãos e irmãs, prestemos atenção que exatamente na primeira vez que o Novo Testamento menciona a igreja, ele também menciona o Hades. Lá em Mateus 16, onde o Hades é traduzido pela palavra inferno. Todos nós sabemos que a duração da era do reino é de 1000 anos. Mas qual é a relação entre esses 1000 anos e Satanás? Nos versículos de abertura de Apocalipse, capítulo 20, é nos dito que esse será o tempo em que Satanás será preso no abismo. Essa será a época mais vergonhosa para ele. Todos nós precisamos saber isso. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, Paulo diz: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Que anjos? Os anjos caídos. Ora, amados, irmãos e irmãs, somente aqueles que têm pecado precisam ser julgados. Portanto, vamos agora compreender isso, que a partir desse versículo, diz que o futuro para a igreja incluirá o julgamento dos anjos pecaminosos, daqueles que se rebelaram contra a autoridade de Deus. Esses anjos, eles se rebelaram juntamente com Lúcifer. Eles são os principados e potestades, lá de Efésios 6,12, lá de Colossenses 2,15. E os príncipes mencionados em Daniel capítulo 10, versículo 3, versículo 20. Se você ler na sua Bíblia, você vai ver isso. E Deus diz que nós os julgaremos. Mas quando? Na época em que Cristo vier novamente para estabelecer o seu reino. Isto então é o reino. O tempo em que Satanás será lançado num abismo profundo. Esse é o tempo em que todos os principados e potestades serão julgados. Os poderes do Hades serão destruídos na era do reino. E a besta, o falso profeta, o anticristo, todos esses espíritos falsos serão lançados para dentro do lago de fogo. Além disso, outros incontáveis espíritos maus serão expulsos do mundo e aprisionados. O próprio Satanás será exposto à vergonha abertamente. E ele passará, juntamente com todos os seus séculos,
do mal, das trevas, ele passará juntamente com todos eles 1000 anos de trevas no abismo, numa prisão. Esse é o tempo quando ele e toda a sua família das trevas serão completamente derrotados e destruídos. Durante esse mesmo período, os filhos de Deus se manifestarão e a batalha da cruz de Cristo alcançará completa vitória. Esse é o tempo em que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Esse é o tempo no qual o propósito de Deus, proposto desde as eras passadas contra todas as obras de Satanás, encontrará seu absoluto cumprimento. É o que está profetizado em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 20, que é uma referência velada a Satanás, que aqui claramente nós podemos ver o seu cumprimento. Na era do reino, Satanás não terá nenhuma influência sobre o mundo, sobre as pessoas. Mas, amados, entenda que a pregação do Evangelho do Reino dos Céus é nada menos do que declarar que Deus, que reina nos céus hoje, amanhã, reinará sobre a terra, expulsando completamente o príncipe do mundo, o príncipe das trevas, Satanás, com todos os principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Ele fará isso com todos os seus seguidores e maus espíritos, para que então o novo homem em Cristo, isto é, a igreja, o corpo de Cristo, reine juntamente com Cristo, o cabeça. O evangelho do reino dos céus é, por conseguinte, direcionado contra os poderes das trevas. Isso nós temos que entender. Portanto, quando o Senhor Jesus primeiramente declarou este evangelho, todas as suas obras trataram com os poderes das trevas. Em 1 João 3,8 está assim: para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então veja, ele tanto curou o doente, como expeliu demônios. Agora está inteiramente claro para nós que expulsar demônios é um trabalho que destrói o reino das trevas. Mas veja, quando diz que o Senhor Jesus também curou os enfermos, o apóstolo Pedro nos proveu uma explicação muito clara ao descrever o ministério do Senhor Jesus enquanto ele esteve aqui naqueles 3 anos e 6 meses na terra. Ele observou que o nosso Senhor andou por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo. Isso está em Atos 10, 38, parte B. Se lermos os evangelhos cuidadosamente, nós iremos observar que a vida terrena do nosso Senhor Jesus estava completamente, inteiramente dedicada a destruir as obras de Satanás. Consequentemente, sua obra na terra teve um efeito muito maior sobre os demônios do que sobre os homens. Ora, amados, o Senhor Jesus nos diz que no final desta era, os seus filhos se levantarão para dar um testemunho semelhante. Precisamos agradecer ao Senhor pelo fato de que, em anos bem recentes, não pouco, dentre os filhos de Deus, muitos têm sido levantados para colocar, sustentar bem alto o testemunho da vitória da cruz, contra todas as obras das trevas de Satanás. Que o Senhor nos ajude a entender esses princípios importantes para a edificação da igreja, esses princípios os quais o Senhor deseja falar para nós aqui. Se nós formos desobedientes, se nós não atentarmos que o Senhor nos colocou para marchar, lembra lá em Kibroth Hataavá, quando eles saíram na 13ª jornada, Kibroth Hataavá, o Senhor mandou eles marchar, porque era questão de guerra espiritual. Agora aqui fica mais claro. Agora veja que eles falharam, e falhar é perder o reino. Nós temos que observar isso claramente, pois nitidamente isso está exposto na palavra de Deus para nós. Que Deus te abençoe.